E agora me diga se eu tenho direito. Esta emissora passa a apresentar Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Agora me digam se eu tenho Apresentação: Frei José Fernandes. cidadão, ou por Deus não fui feito. Oi, gente, muita paz, muita saúde, muita animação para vivermos já o início do segundo mês de 2015. O nosso programa Evangelho e Cidadania cada vez mais quer contribuir com a formação, possibilitar a formação social, formação política, a formação bíblica, a formação pastoral dos nossos ouvintes. Por isso, hoje, de um modo muito especial, o destaque vai ser para a formação na dimensão bíblica. Acompanhe e nos ajude cada vez mais a melhorar esse nosso programa Evangelho e Cidadania. Em cada canto a vida renasce, em cada alma luz nova se faz. Cante comigo a natureza, mas este dia que nasce por ti. Senhor, que este dia vivido seja no amor. Ó tu que és a vida, sustenta o meu viver. Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação: Frei José Fernandes. Precisamos cada vez mais fortalecer a nossa caminhada enquanto gente, enquanto ser humano, enquanto pessoa cidadã, enquanto também família, comunidade e movimentos sociais. Nós precisamos fortalecer, tendo como base alguns princípios, alguns pilares. Os princípios, para nós que somos pessoas cristãs, eles são o princípio social, político, a dimensão bíblica, a dimensão da fé, a dimensão pastoral, teológica e assim por diante. A nossa caminhada da fé política, da fé cidadã, precisa cada vez mais ser fortalecida, inclusive para contribuir com a transformação da sociedade. Como já disse, hoje nós vamos dar um enfoque muito especial nesse nosso programa na dimensão bíblica da nossa formação. E para isso, contamos com excelente contribuição de Carlos Mesters, frade carmelita, um dos maiores e melhores biblistas populares da história da humanidade. Aliás, o nosso programa, inclusive, louva a Deus e o agradece muito. Agradece também a Frei Carlos Mesters por levar tão a sério o carisma e os talentos que Deus tem dado a ele. Frei Carlos, muito obrigado mesmo pela sua excelente contribuição no fortalecimento da caminhada das comunidades, particularmente das comunidades eclesiais de base. Carlos Mesters, com essa preocupação e capacidade sempre tão grande de misturar fé e militância, um pé na Bíblia, um pé no chão, uma mão na Bíblia, outra mão com o jornal, um olho na vida, outro olho na Bíblia. Frei Carlos, ele vai nos falar hoje a respeito da pessoa de Jesus. Como Jesus encanta, como Jesus fascina, como Jesus fundamenta, como Jesus é a razão de ser da nossa vida. Ouçamos. Ele vai no templo. Você tem que imaginar o seguinte: o brasileiro que nunca esteve no Rio de Janeiro, ele ouve falar do Rio, do Cristo Corcovado, não é verdade? E quando ele de tanto ouviu falar, ele chega no Rio e o tempo é claro, ele vê o Cristo Corcovado, o que ele canta?
cidade maravilhosa. E vai. No tempo de Jesus, ele desde pequeno ouve falar, o templo é a casa de Deus, lá mora Deus. E então desde menino ele ouve isso, e cada ano os pais vão em romaria. Quem de vocês já participou de uma romaria grande assim, Aparecida? Está vendo todo mundo? Não é um negócio que faz o coração bater? Porque tanta gente que... Então Jesus também foi em caravana lá para Jerusalém, 3 dias de viagem, o menino doido para ver o templo, sobe no Monte das Oliveiras. Quando chega lá em cima, olha para baixo, ele vê o templo. E tem um salmo que diz assim: foi contente quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. E os nordestinos cantam assim: foi contente quando me disseram, a gente vai para a casa do Senhor. Mas eu fiquei, foi contente quando me disseram, a gente vai para a casa do Senhor. Rezando este salmo, descem o Monte das Oliveiras e ele entra no templo, a casa de Deus. E ele deve ter tido uma experiência que, quando depois de ter sido perdido, e Nossa Senhora Maria encontra ele, 3 dias depois, ele diz: meu menino, por que fez isso? A senhora não sabia que eu tenho que estar nas casas do meu pai? Esta afirmação chamou Deus de pai. Que o nome de Deus era Adonai ou Javé, mas eles diziam Adonai, o Senhor. E Jesus chamava Deus de pai. Nossa Senhora levou susto e não entendeu. É como quando você coloca aqui, pessoal, todo mundo passa na frente de um senhor muito importante. Todo mundo passa e diz: bom dia, Senhor, bom dia, Senhor. E um menino passa e diz: ó, papai, tudo bom? Alguma coisa estava em Jesus chamar Deus de pai. O que era aquilo? É o começo da vocação. A semente está brotando. Agora, aos 30 anos de idade, ele ouve falar de João Batista e está pregando no Jordão. Muita gente, era um movimento popular, muito importante. Ele vai também. Significa que Jesus não era alheio à realidade do seu povo. E quando havia um movimento de renovação, ele está no meio. Que João pregava, o reino chegou, temos que mudar de vida, tem que fazer um julgamento perfeito, tem que acabar com as injustiças que estão aí, e Jesus vai também escutar. E as pessoas que escutavam João, e que queriam: João, eu topo aquilo que você prega. João dizia: você topa mesmo? Sim, topa. Então vem cá, entra no Jordão, botava água na cabeça e batizava, em sinal de compromisso com o programa de João. E Jesus também diz: eu topo, João. E Jesus foi batizado. Me convidaram para fazer uma oração, eu respondi: tô nessa. Me convidaram para fazer reflexão, eu respondi: tô nessa porque sou cristão. Fui batizado e tenho uma missão. Tô nessa porque sou cristão. Fui batizado e tenho uma missão. Me convidaram para evangelizar, eu respondi: tô nessa. Me convidaram para formar comunidade, eu respondi: tô nessa porque sou cristão. Fui batizado e tenho uma missão. Tô nessa porque sou cristão. Fui batizado e tenho uma missão. Me convidaram para ajudar as pastorais, eu respondi: tô nessa. Me convidaram para ajudar os excluídos, e eu respondi: tô nessa porque sou cristão. Fui batizado e tenho uma missão. Tô nessa porque sou cristão. Fui batizado e tenho uma missão. Me convidaram para uma celebração, eu respondi: tô nessa. Me convidaram para repartir o pão, eu respondi: tô nessa porque sou cristão. Fui batizado e tenho uma missão. Tô nessa porque sou cristão.
tem uma missão. Tô nessa porque sou cristão. Fui batizado e tenho uma missão. Tô nessa porque sou cristão. Fui batizado e tenho uma missão. Tô nessa porque sou cristão. Fui batizado e tenho uma missão. Tô nessa porque sou cristão. Fui batizado e tenho uma missão. Escutar com os ouvidos do coração a Carlos Mesters é uma daquelas graças que muita gente quer. Continuemos com esse privilégio de acolher com os ouvidos do nosso coração a sabedoria desse nosso irmão Frei Carlos Mesters. E Jesus foi batizado para mostrar que ele queria entrar neste momento de renovação. E é nesse momento o céu se abre. Ele tem uma revelação forte. E uma voz diz: este é o meu filho amado. Agora, depois eu volto a falar disso. Entre 12 e 30, o que aconteceu? Nós dizemos sempre assim que Jesus era carpinteiro, não é verdade? A palavra grega não é bem carpinteiro. É teknes, significa num lugar pequeno, onde tem pouca gente, sempre tem um ou outro que chama quebra-galho da comunidade, ou não? Se você tem um problema lá na janela, diz: vai lá no João que ele te conserta. Alguém tem outro problema na porta, chama o João. E assim em Nazaré tinha o quebra-galho da comunidade: vai lá no Jesus de Maria que ele te ajuda. O trabalho mesmo dele é roça, trabalhador de roça, plantar, todos os dias, como todos os nazarenos. Todo mundo tinha que trabalhar na roça, senão não. E ao mesmo tempo, Jesus, às horas livres, ele é teknes, é quebra-galho para acolher todos os pedidos do pessoal daquela comunidade. Significa o quê? Que ele de 12 até 30, 18 anos, procura servir o povo, estar a serviço, cada vez mais. Porque a mãe dele e os pobres tinham uma expectativa do Messias, diferente dos grandes. Os grandes esperavam o Messias glorioso, sumo sacerdote, rei, doutor, juiz, e até alguns de general guerrilheiro. E os pobres conservaram uma outra visão de Messias, Messias servidor, tirado do livro de Isaías. Os apócrifos dizem assim, apócrifos contam coisas que não aconteceram. Então dizem assim que Jesus, antes dos 12 anos, estava lá na casa dele, participava das reuniões na sinagoga, e depois, quando chegavam em casa no sábado, eles repassavam juntos o que eles tinham escutado. E então tinha que repetir. E uma vez a avó dele, Ana, pergunta: Jesus, qual é o livro mais importante da Bíblia? Ele disse: Isaías. Mas Jesus, você não sabe que o livro mais importante não é Isaías, é a lei de Deus? Ele respondeu, nos apócrifos, viu? Ele respondeu: eu sei, vovó, mas Isaías é o meu xará. Quer dizer, Isaías, Jesus, os nomes são muito semelhantes. E vocês podem ler os evangelhos. O livro que ele mais usa e lê é Isaías. Sempre, constantemente. É lá que ele tirou. E lá está aquela frase que ele escutou no batismo: este é o meu filho amado. E disse que ele de 12 até 30 anos procura servir. Porque ele sente, porque a mãe dele também, quando o anjo veio, também disse assim: eis aqui a serva do Senhor. Os pobres sabiam e esperavam que o que nós temos que, como povo de Deus, temos que estar a serviço da humanidade e não ser dominadores da humanidade. Isto Jesus sente que é por aí que está a vocação dele. Olha que levou tempo para descobrir, 18 anos. E quando foi no batismo, ele entra para se comprometer com João. De repente, João, ele ouve a palavra: este é o meu filho amado. E o Espírito Santo desce. E é nesse momento que Jesus tem a clareza absoluta que o Pai quer de mim, é isso aí, ele vai. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia deve ser lida com fé.
Minha irmã, meu irmão, podemos dizer que Jesus frequentou 3 escolas: a Bíblia, quer dizer, a palavra de Deus, o trabalho e a convivência com o povo. Continuemos acolhendo a sabedoria de Frei Carlos Messers, que vai cada vez mais nos ajudar a entender a pessoa de Jesus para a nossa missão, para a nossa vida no dia a dia, sobretudo para fortalecer aquilo que é a nossa vida pessoal, familiar e comunitária. Tem familiaridade com a Bíblia, por isso tem liberdade. Ele faz isso porque quer ser fiel à intenção mais profunda de Deus. Esta daqui então é a vocação de Jesus que nasce, e ele, quando então ele escuta, percebe, vai ser o Messias dos pobres, era o servo de Deus, o servo de Isaías, e Jesus assume ser o Messias dos pobres nesse momento. Ele servir e não dominar. E Jesus vive isto desde 12 anos, vai aprofundando, e aos 30 anos clareia bem claro. Ele se coloca diante de Deus e assume. Esta é um pouco a escola de Jesus, onde ele foi aprendendo tudo isso. A escola de Jesus é a Bíblia. Ele conhecia a Bíblia de cor e salteada, a gente, sobretudo os Salmos. Também a escola de Jesus é as tradições que eram transmitidos pelos escribas e fariseus. Eu acho que Jesus, quando ele ia com a mãe dele lá na sinagoga e escutava os escribas falar de Deus, ele deve ter dito assim: mãe, Deus não é assim, ele é pai. Quieto, menino. Porque a tradição dizia uma coisa, a experiência dele dizia outra a respeito de Deus. Outra escola de Jesus é o trabalho, trabalhar. Ele trabalhou até 30 anos de idade na roça. E naquele tempo, o imposto que eles tinham que pagar, às vezes era mais da metade da renda familiar. Então, se Jesus tirava 4 sacos de feijão, 2 sacas era para o fisco, para os impostos. Depois, eu vou ler para vocês um texto, é do Eclesiástico, acho que é importante também para nós hoje. A escola de Jesus é também o coração, escutar o que o coração diz. Eu vou tirar um texto do livro do Eclesiástico, depois vocês podem ler, é o capítulo 17, versículo 13. Eu só leio o texto. Trata-se de como pedir conselhos a que pessoas. Então ele vai dizendo assim: olha, frequente sempre a pessoa fiel a quem você conhece como praticante dos mandamentos de Deus e que tenha a mesma disposição sua, e que se você tropeçar, ele vai sofrer junto com você, ele não te abandona. Depois ele continua, diz assim: siga sobretudo o conselho do seu coração, do seu próprio coração, porque mais do que este, ninguém será fiel a você. O coração da gente frequentemente nos avisa melhor do que 7 sentinelas colocadas em lugar alto para observar as coisas. E, sobretudo, reze ao Altíssimo e dirige seu comportamento conforme a verdade. Uma escola para Jesus foi o coração, escutar o que está no coração, conversar com os outros sobre isso e, sobretudo, a escola de Jesus é o Pai. O pai dele, ele constantemente passava noites em oração para saber o que o pai está pedindo, e isso ele levou até o fim da vida dele. Então, esta é como nasce a vocação em Jesus. Agora, ele também chama outras pessoas para segui-lo. E hoje, na celebração, a gente ouviu em muitas línguas: vem e segue-me. Foi aqui, Jesus foi chamando muita gente. Primeiro, depois que ele assumiu a vocação, ele foi para a Galileia, voltou lá do Jordão, voltou lá e disse 4 frases. É o resumo de tudo, de tudo. Esgotou-se o prazo.
O reino de Deus chegou. Mudem de vida. Acreditem nesta boa notícia. Como é bom recebermos alimentos que fortalecem a nossa caminhada, não é mesmo? Pois bem, meu irmão, minha irmã, sinta-se em processo de abastecimento para cumprirmos a nossa missão que é de construir a sociedade, através de atitudes de cidadania à luz da fé. Gente, desejo muita paz, muita sorte, muita saúde. Seja feliz. Tchau, gente. Abraços, beijos e até o próximo Evangelho e Cidadania, se Deus quiser. E agora me diga se eu tenho direito. Você ouviu Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Agora me digam se eu Apresentação: Frei José Fernandes. cidadão, ou por Deus não fui feito.